Jornal da Mix. O ginástico do Pedro II vai completar 100 anos no início de agosto, gente. Para comemorar o centenário e custear a restauração, vai ser feito um evento. Então nós vamos conversar agora com a Carla Simas, que é professora e maestrina, e também com o subtenente Walker. Daqui a pouquinho o Matheus vem aqui para falar com a gente também. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, que bom estar aqui. Ótimo. Bom dia, ouvintes, tudo bem? Prazer. Tudo bem, vamos começar conversando com a Carla, né? O Heinz está ajeitando ali o microfone do nosso subtenente. Antes até de falar desse apoio para esse restauro, tem muita história aquele local, essa aqui é a verdade, né, Carla? A gente podia ficar a manhã inteira só falando sobre a história daquele local, né? Com certeza a gente poderia. E assim, para fazer o evento, eu já entrei de cabeça na história. Então, imagina os detalhes que eu tenho para te contar em relação à história, os detalhes, o que aconteceu, o que foi vivido nesse lugar. Tem inclusive histórias que são interessantes aqui em Blumenau, por exemplo, os túneis, né? Você já viu os túneis lá, Carla? Famosos túneis, né, subtenente? Já viram os túneis lá ou ainda não? Eles estão lacrados, a gente não abriu. Ah, não foi. Mas aí mata a gente de curiosidade, né? Não... Já pensou abrir? Vamos abrir lá o túnel para ver agora, então. Eles estão lacrados, a gente recebeu o ginástico ano passado em outubro. Setembro, outubro, a Polícia Militar passou a ser a gestora daquele espaço. Até então era tudo da Secretaria de Educação, então foi feita uma parceria com a Secretaria de Educação e Polícia Militar e nós estamos administrando aquela parte do ginástico e do antigo Pedro II, a parte antiga lá de cima, né? Então aquela era a administração da Polícia Militar e a gente não resolveu não mexer, deixa lá, tá tudo certo. Vamos deixar os túneis fechados que tá tudo certo. Deixa no imaginário da população, Deixa o né? povo pensar. Lembrando, né, esse ginásio faz parte do Pedro II, mas a escola militar fica, o colégio militar fica no lado de cima. Então vocês meio que estão, esse espaço está no meio das duas escolas. Na verdade, não, agora não está mais. Não? Agora é assim, a parte do Pedro II toda é do governo do Estado. Não tenha dúvida disso, pertence ao governo do Estado. O governo do Estado agora, todos os imóveis do Estado de Santa Catarina que são públicos, passou ao governo do Estado, que são do Estado, lógico, né? E ele divide a administração. Então, a parte dos dois ginásios que estão lá, e mais o Pedro II da Alameda, é da Secretaria de Educação. A parte do ginástico antiga, o campo de futebol, a quadra, a pista, e o prédio de cima é a administração da Polícia Militar. Mas eu digo geograficamente. Não, geograficamente é tudo Pedro II, é tudo governo do Estado. Mas eu digo que vocês estão localizados. O Pedro II aqui, o colégio militar aqui e esse ginásio no meio, no né? meio, está bem no meio. Na verdade, a gente usa em parceria. A verdade é essa, tanto o Pedro II quanto nós, a gente usa em parceria quando eles precisam, quando nós precisamos, a gente usa as quadras, eles usam o campo, eles usam a nossa parte, tudo em parceria. Uhum. É isso aí. Carla, vamos só um pouquinho de história antes da gente entrar nessa questão do restauro, porque eu estava até acompanhando ontem algumas reportagens, que foi dia 3 de agosto, o centenário, né? Muita coisa da história até de Blumenau passou por ali, né, Carla? Com certeza, né? Grandes nomes passaram por ali, né? Alguns alunos, como alguns prefeitos de Blumenau, passaram por ali. O próprio Heinz Geier, que tem uma grande história dentro da cidade de Blumenau, né? Um grande músico, um grande ícone que a gente tem como auditório o nome do Teatro Carlos Gomes, passou por ali. O Líder Kratz, um coro assim, que realmente ainda continua fazendo história na cidade de Blumenau. Então, passou muita gente boa da parte da cultura, da arte, né? Daquilo que realmente resgata a história de Blumenau. E para o imóvel estar do jeito que está, né? Que para quem passa ali consegue ver um pouquinho que é um monumento realmente incrível, que enche os olhos, que é bonito, mas que ele está precisando e pedindo urgentemente por ajuda. Pois é, até para quem não passa por ali, né, Gisele? Seria interessante a gente situar as pessoas, porque muitas vezes a pessoa, a gente conhece, sabe que existe, mas não tem o conhecimento. Como é que está esse imóvel nesse momento? Está sendo utilizado, não está? Como é que está a situação real do imóvel agora? Então, o imóvel, ele está... Como é que eu diria o nome? Semi-utilizado. Ele tá, na verdade, vamos falar a palavra correta, a Defesa Civil interditou ele, porque ele não tem condições de uso. A gente limpou todo o imóvel, a gente recebeu o imóvel muito sujo, com bastante material jogado lá dentro. Então a gente limpou todo o imóvel, hoje a gente está procurando limpar, organizar. Tem partes que dá para usar e tem partes que infelizmente não tem mais como usar. Ele tem risco de cair o teto, então nós temos hoje que a prioridade nossa é reformar o telhado para que a gente possa depois aos poucos reformar o resto.
Essa é a nossa principal ideia, no primeiro momento, Quer né? dizer, começa pelo telhado, porque cobre e depois vai... Isso. Mas o telhado não tem condições também, então, Tanto? Não, Quer tem dizer, parte que tem uma parte que ali na verdade o ginástico foi feito como o primeiro ginásio coberto de Santa Catarina para ginástica rítmica. Uhum. Ele não foi feito para cultura no começo. Ele não tinha teatro. Mais tarde foi feito o adendo nele e botado um palco para o teatro dele. Uhum. Mas ele é um ginásio de esportes. É o primeiro ginásio coberto de Santa Catarina para ginástica rítmica. Depois ele passou para cultura, ele foi reaproveitado. Em 85 feito uma reforma. Então, tem partes que a gente pode utilizar sim. A parte do salão principal ali ainda está boa. Mas a parte do palco, por exemplo, não tem condições de uso, né? Então a gente chega numa situação realmente de ter que fazer essa reforma, porque senão daqui a pouco... Bom, utilizar já está subutilizado, como você mesmo comentou, então... Subutilizado para menos, bem menos. A gente entra lá, a gente não tem como hoje botar, por exemplo, uma sala lá dentro e funcionar. Impossível, impossível. E qual que é a previsão que vocês têm aí do que vocês querem reformar? O que prevê esse restauro? Primeira coisa que nós estamos fazendo, orçamentos e projetos. Nós temos parceria da própria Unisociesc, de alguns arquitetos de Blumenau que são saudosos igual nós por obras antigas, né, que estão nos fazendo isso gratuitamente. Nós somos órgão público, não temos condições por enquanto, de fazer o projeto contratado, né, então as pessoas estão nos doando isso. Nós já temos alguns orçamentos de telhado, alguns orçamentos da parte de madeira, que é tudo muito caro isso, a parte de madeira hoje. Uhum. Então esse é o primeiro passo que nós estamos dando. E fazer esses atos que a Carla, nossa professora, está fazendo, para mostrar para a comunidade o que é o ginástico. O que foi o ginástico, até onde Blumenau precisa resgatar essa história para nos ajudar a ajudar Blumenau a resgatar isso. É isso que a gente quer. E eu fico pensando agora, quem está ouvindo a Mix, e pessoas que estudaram lá, pessoas que utilizaram aquele local, quando ainda tinha condições de utilizar, né? E estão pensando agora, muitas vezes, talvez muitos nem saibam a situação que está nesse momento. Por isso que eu pedi para vocês comentarem, porque essas pessoas também podem ser multiplicadores dessa ajuda. Orçamento de valor, então, pelo que eu entendi, vocês Nada. não têm. Não tem Nada, ainda orçamento não de temos. valor. Quer dizer, isso vai fazer parte desse início de processo até o orçamento. Na verdade, já temos alguns orçamentos prontos. Por exemplo, o telhado vai custar em torno de 700 mil. Uhum, olha aí, então a gente começa a ter valor já. A parte de madeira com o telhado junto, 1.600.000. Nossa. Sem mexer em parte de concreto antiga, que tem que fazer um reboco especial, etc, etc. Só madeira, tô falando só em madeira. Esses orçamentos eu tenho em mãos. Uhum. Parte do projeto eu também já tenho, tal, mas ainda não tenho 100% pronto. Então não dá para falar de montante final, de quanto vai custar a reforma desse prédio, né? É isso aí. A Carla, que está conosco aqui, que é professora, ela é professora e maestrina, e o subtenente Walker também está aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Matheus, que está filmando ali, o Matheus, que é aluno lá da Escola Militar. Agora, Carla, o que poderia ser utilizado ali? Vamos lá, de forma prática. No que os professores, o pessoal que está lá vivendo o dia a dia, poderiam utilizar aquele espaço, se ele realmente tivesse condições de uso? Porque hoje não tem, infelizmente, né? Então, primeiramente, a gente quer uma sede da banda, né, Sub? A gente quer um local onde a banda possa ficar fixa, porque o trabalho musical no Colégio Militar, ele cresceu muito. Modéstia à parte, desde a minha entrada, a gente conseguiu realizar um trabalho muito bom e trazendo uma coisa que, às vezes, as pessoas acham que o militarismo não tem, que é a emoção, que é a arte, né? São pessoas como qualquer outras. Então, quando a gente consegue colocar isso dentro de uma escola militar e mostrar para as pessoas que a música, a arte, ela está dentro do ser humano, independente do que ele seja, de qual profissão que ele tenha, isso já transforma de certa forma. Então, a gente colocando o ginástico em prática, primeiramente, eu acho que a gente consegue ter aí um grande teatro, novamente, para devolver até para a comunidade, né? Para que a comunidade consiga visitar, revisitar esse lugar. E a ideia também é de trazer algumas salas administrativas para esse espaço. Porque, para quem conhece o espaço do ginástico, ele tem salas superiores e salas inferiores, além do grande salão imponente que ele tem, né? Então, algumas salas administrativas iriam para esse espaço também. Não parece, Belmiro, mas o Colégio Militar hoje necessita de sala de aula. Nós temos hoje poucas salas
E precisamos pelo menos mais as 3 ou 4 salas. E a gente conseguindo usar esse ginásio para a parte administrativa, a gente consegue recuperar o prédio e fazer toda a parte também social, que é a parte de palco, teatro, banda de música, apresentação de amostras, quadros. Aquilo ali é uma imensidão, aquilo a comunidade pode aproveitar. É enorme lá, né? Enorme. É enorme lá, para quem Um conhece, espaço, sabe. e é no centro da cidade, né? Pois no então. centro de Blumenau. Exato. E tem uma história fantástica aquilo ali. Eu uso aquilo ali para dar aula de história. Por incrível que Porque pareça. aquilo ali é a história, né? Eu sou professor de história também do Colégio Militar. E nós temos uma história da parte da Segunda Guerra Mundial fantástica. Nós temos fotos de oficiais nazistas em frente ao ginástico, que vieram visitar, porque ali foi o primeiro pouso, quando chegou aqui o nosso batalhão de infantaria do Exército, ou de caçadores, ali foi primeiro pouso, a primeira sentada dos militares em Blumenau foi ali. Nossa. Eles chegaram e se postaram ali para depois ir para o Garcia, construir o 23BI e tal. Então ali tem uma história militar muito grande também nesse sentido. Então é resgate realmente da história de Blumenau, fora a parte de professores, de ex-alunos. Cultura, que ali foi muito forte por muito tempo. Esporte também, né? Quer dizer, tem muita coisa ali, né? Até uma curiosidade, sabia que aconteceu um casamento lá dentro? Um casamento. E foi a partir disso que eles criaram o palco que tem dentro do ginástico. Porque era um lugar muito motivado pela música, pela arte lá dentro. Além, claro, do que ele foi feito, né? Para a ginástica. Então, como haviam muitas apresentações, necessitava-se um palco. Então, eles chamam de puxadinho lá no Colégio Militar, né? Foi feito esse puxadinho, porque não tem a mesma qualidade de madeira, a gente consegue perceber olhando a estrutura do lugar, dá para perceber que a qualidade da madeira não é a mesma da estrutura completa em si. Então, dá para perceber que foi feito depois, mesmo como conta-se já nos detalhes que a gente tem de história. E olha que é difícil conseguir, assim, detalhe realmente que tem algo escrito, verídico, sobre a história do ginástico. Como se as pessoas que ficaram com a história foi quem passou por lá mesmo. Sim. Então, quando a gente traz até isso para a comunidade e mostra, de certa forma, aí aparecem as histórias. Ah, não, mas tinha isso. Não, mas tinha aquilo lá também. Muitas formaturas do Pedro II, muitas delas foram feitas ali dentro. Muitas formaturas, muitos bailes de formaturas. Pois é, e daqui a pouco até, vamos imaginar daqui a pouco tudo restaurado, bonitinho, pode haver um resgate também dessa história, né, que vai motivar o pessoal. Daqui a pouco, pô, uma pessoa que tá aí, sei lá, com 80 anos agora, vai poder contar muita história de lá, né, sem dúvida nenhuma. Muita história. Quem tiver uma história aí para contar, né, desse espaço, pode então entrar em contato e aproveitar para fazer parte dessa história. Imagina se começar a surgir registros, fotos que vocês podem utilizar, né? Dá um livro, gente. Dá um livro. Realmente dá um livro. Agora, antes da gente encaminhar para o finalzinho aqui, que a gente já está estourando tempo, como é que vocês vão fazer, que tipo de ações para justamente tentar angariar essa verba para poder fazer essa obra acontecer? Porque já vimos que barata não vai ser, né? E como é que a comunidade pode ajudar, né, Gisele? Exato. Como é que a gente da imprensa pode ajudar e a comunidade, de modo geral, pode ajudar? O primeiro movimento que a gente está fazendo, e a gente até não tinha noção que pudesse criar a repercussão que criou, né? É esse evento dos 100 anos. Né? Esse evento dos 100 anos, a gente precisa, inclusive, de ajuda para custear ele, né? Hoje ele vai ter um custo aí mais ou menos de R$35 mil, porque é palco, iluminação, microfonação. Só que justamente um evento grande como esse traz luz ao que realmente foi o imóvel. Porque muita gente acha até que ele está igual, porque não conhece, porque não sabe, né? Ou vê por fora baleado do jeito que está e imagina que isso é culpa de tal pessoa e é mais fácil culpar do que simplesmente ir lá conhecer a história e, de fato, ajudar. Então, eu acho que o primeiro movimento é esse. O primeiro movimento é esse evento dos 100 anos. Então, quem puder nos ajudar, por favor, qualquer ajuda é bem-vinda, tanto para a parte de palco, de iluminação, de microfonação, né, de rider de banda, porque vai ser um teatro musical. Então, a gente está contando assim, com duas frentes. O ginástico vai falar por si, e a parte do palco vai ser as encenações da época. A gente vai realmente contar esses 100 anos de história do ginástico. E, assim, tá incrível, porque desde a parte de que ele foi concebido, de como ele foi concebido
porquê que ele foi criado, idealizado, e aquela última cena assim de idealização de como a gente vê ele, de como a gente quer que ele se torne de volta para a comunidade. Então, o primeiro passo é esse grande evento. Então, quem puder ajudar a gente está realmente muito à disposição. Pode falar com o Subvalker, pode falar comigo também, porque a ideia é resgatar primeiro essa história, as pessoas se fazerem conhecedoras do espaço, do lugar, da história desse lugar, da imponência desse lugar, para então, futuramente, a gente realmente arregaçar as mangas e conseguir todo esse valor para restaurá-lo. Show de bola. O evento só vai ser quando, bem certinho? Dia 3. 3 mesmo, no dia 3. 3 de agosto, sábado, às 19 horas inicia, né? 19h30 a gente começa a recepção Isso, dos então convidados. 19 horas, 19h30 pode estar lá. É na rua Pandiacalógeras, em frente ao Inusso Sesc. Número 249. 249. E tem alguma rede social, algum telefone que o pessoal pode entrar em contato? Pode entrar em contato direto no Instagram da PMSC Blumenau, CFNP, ou pode entrar em contato no WhatsApp No Colégio Militar também. Enfim, para ajudar, pode entrar em contato de qualquer Sim, forma, né? não tem problema. Só repetindo aqui o Instagram, é @PMSC Blumenau CFNP. Isso. PMSC Blumenau CFNP, que é o Colégio Militar aqui da nossa cidade. A gente vai ficar acompanhando, né, Gisele? isso Porque aí, é muito queremos importante. saber mais. Ô, Matheus, só vai ali rapidinho pra gente colocar o Matheus, só pra ele dar um oi, né? Porque sabe que o Matheus estudou com a minha filha, né? Olha aí. É, lá na Zume, agora ele tá no Colégio Militar. Tudo certo, Matheus? Tudo certo, bom dia para todos os ouvintes aqui da Rádio Mix. E como é que tá a vida lá no Colégio Militar? Bem, a gente tem que ter bastante esforço, né? Dedicação para as aulas e também por causa dos militares, né? Sempre rígidos. E é assim que tem que É ser, assim né? que tem que ser, né? Isso aí. Matheus, obrigado pela sua presença também. Subwalker, muito obrigado. A Carla. E podem ter certeza que a gente aqui da Mix vai acompanhar bem de perto, porque é o que a gente comentou. Uma parte muito grande da história do Blumenau tá ali e a gente vai acompanhar. Espero a Pode Rádio Mix fazendo a cobertura com a gente lá, hein? Vamos tá lá. Vamos acompanhar para incentivar as pessoas a recuperarem esse espaço tão importante para nossa história. Obrigada pela presença de vocês. Jornal da Mix. Oferecimento. Toyota agora é Barigui Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix!